Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Falando sobre Espiritismo. Hoje falaremos um pouco sobre a diferença de compaixão e misericórdia. Enquanto compaixão é sentir a dor do outro, tentar ajudá-lo de uma forma ativa, procurar dividir sobre essa dor e vivenciar uma resolução desse problema, a misericórdia, por sua vez, envolve o perdão. Misericórdia é você aceitar que o outro errou e mesmo assim querer ajudá-lo. Entretanto, ambas envolvem o passar pelo julgamento. Julgamento que muitas vezes não pertence ao homem, pertence a Deus. Quando eu vou olhar para alguém que sofre e que precisa da minha ajuda e ter compaixão por esse outrem, eu preciso sim esquecer do que o levou até aquela situação. E quando eu quero ter misericórdia sobre outra pessoa, eu preciso, primeiramente, perdoá-la. Pode perceber que eu peço a Deus misericórdia pelos meus erros, misericórdia pelas minhas falhas, pelas minhas faltas, e eu aprendo com Deus a ter compaixão para com os meus irmãos. Nesse tema, farei a pergunta aos irmãos que hoje compartilham comigo a mesa. Gostaria de cumprimentar todos, boa noite a todos, né? Rui, qual dessas faculdades pertence ao homem? A compaixão ou a misericórdia? Boa noite a todos, meu irmão. Tanto uma como a outra, no meu ponto de vista. Porque a compaixão, ela busca, né, sentir a dor do seu irmão, né? E a misericórdia é aquela que busca o perdão. Então, a todo momento, o ser humano tem que buscar esses dois caminhos. Porque sentir a dor do nosso irmão é compartilhar com ele aquele sofrimento. E a compaixão, né, busca, por outro lado, toda aquela ofensa, tudo aquilo que você é atingido, você continua a perdoar. Então, eu vejo tanto uma como a outra. Luiz, boa noite. Na sua opinião, o homem, ele consegue sentir compaixão e misericórdia de si mesmo? Boa noite. Sim, eu posso sentir compaixão e misericórdia por mim mesmo. Afinal, para ajudar a meu irmão, eu preciso ajudar a mim mesmo. Milton, boa noite. Você acha que misericórdia é sentir pena ou perdoar? Eu acho que misericórdia é se compadecer com o sofrimento do irmão que necessita. Pena é um sentimento pejorativo, né? Então, quando a gente se preocupa, a gente tem misericórdia, tem o desejo de ajudar o próximo, eu acho que seria nesse sentido. Ainda você, Milton. Como não sentir pena daquele que sofre? Como combater esse sentimento? Você está andando na rua, vê uma pessoa ali pedindo esmola, numa situação terrível, você não sente pena para depois ajudá-la? Ou você consegue já ter um sentimento de, não, ela merece isso, mas eu vou ajudá-la porque é minha tarefa a ser feita? Irmão, no nosso atual estágio de evolução, eu, pelo menos, ainda tenho primeiro a pena para depois entender a situação daquela pessoa. Mas aí eu acho que a gente precisa driblar isso, mesmo tendo pena num primeiro momento, entender que aquela pessoa está passando por aquela situação, por um momento que Deus explica e que um dia a gente vai ter entendimento disso, mas de qualquer forma, de qualquer uma das formas, não deixar de ajudar, de fazer o que for possível fazer. Bruno, qual que é a diferença entre pena e dó? Boa noite a todos. Eu creio que a pena, ela também, de alguma forma, esteja relacionada à compaixão. No entanto, a dó, ela coloca-se a si mesmo, né, o sujeito do sentimento, como superior. Quando você se sente superior ao outro, sente dó, mas não faz nada para modificar a situação do outro. No entanto, a pena te leva à compaixão e que pode te levar a uma ação de tirar
o outro, né, o irmão, da situação que está te comovendo. A dó não pode? Eu creio que a dó possa, se ela se transformar em compaixão. Porque se ela para simplesmente no sentimento de dó, não existe uma ação posterior a ela. Você acha que a dó antecede a pena? Eu creio que sim. Eu creio que, não que anteceda, porém, que ao sentir dó, quem sente, o sujeito que sente, coloca-se como superior. E a pena não? Nem sempre, mas posso estar enganada. Complexo, né? Tem uma opinião diferente, Rui? Eu creio que um e outro são sinônimos, porém, a pena ela é muito mais profunda do que a dó, né? É um sentimento mais de profundidade, no sentimento de amor, de caridade, e nessa busca dessa compaixão, tanto a dó como a pena são palavras, sentimentos que trazem a cada um um amor profundo. Quando você encontra uma pessoa na rua que precisa de carinho, que precisa de ajuda, né, não basta somente você ter esse sentimento, mas o que é mais importante de tudo isso é fazer com que aquilo se torne uma forma de você ajudar aquele que mais precisa. Deus não tem pena nem dó, ele tem piedade. E essa é a palavra saudável nesse meio. Pena e dó são sentimentos sem ação, são sentimentos em que você, ao ver o sofrimento de outrem, se compadece com a dor, mas não faz nada para mudá-la. Piedade é diferente. Piedade geralmente vem de Deus ou de espíritos superiores, em que tem tudo a ver com o perdão. A piedade mistura a misericórdia e a compaixão. Por isso que ela é um sentimento tão importante. Assim, encerramos mais um Falando sobre Espiritismo. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.